Olá, pessoal. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no nosso programa. Eu sou a Monique. E eu sou o Jonas. É um prazer imenso, Monique, estar aqui novamente para a gente dissecar juntos mais um cenário econômico. O prazer é todo meu, Jonas. E, antes de mais nada, um agradecimento super especial a todos os espectadores que acompanham o nosso canal. Exato. Que dedicam um tempo precioso para entender, né, para onde o mundo e a economia estão caminhando. Com certeza, Monique. O apoio de quem nos ouve é fundamental. Bom, hoje é dia 27 de fevereiro de 2026. Isso aí. E nós vamos mergulhar num material bem fresquinho. A nossa análise de hoje se baseia num relatório técnico abrangente, completíssimo, que acabou de ser lançado agora, neste mês de fevereiro de 2026. Fresquinho mesmo. E cumprindo aquelas formalidades, para quem está chegando agora, o nome do nosso podcast é Macroeconomia. Macroeconomia, exatamente. E o título exato do episódio de hoje é O que é um fundo de investimento imobiliário, o FII? É um tema absolutamente essencial, Monique. Muito. Especialmente considerando o nível de sofisticação que esse mercado atingiu nesses últimos anos, sabe? Exatamente, Jonas. E para nossa audiência, olha, a escalada de hoje tá densa. Tá bem recheada. A gente vai desvendar como o Brasil atingiu aquele marco histórico, né? De mais de 3 milhões de investidores nesse mercado. E isso logo agora, no início do ano. Um número absurdo. Pois é. Vamos analisar também aquela mecânica que permite a qualquer pessoa participar dos lucros de shoppings luxuosos, galpões logísticos gigantescos com menos de R$100. A mágica da pulverização, né? Isso. Mas a gente vai além da superfície, tá? A gente vai entrar a fundo nos riscos estruturais, naqueles que quase ninguém lê nas entrelinhas. Onde mora o perigo. Exato, Jonas. E ainda vamos discutir como a nova reforma tributária afeta tudo isso. Um roteiro longo e muito necessário, Monique. Mas, antes da gente começar a destrinchar os dados, a gente precisa dar aquele recado fundamental para quem está nos acompanhando. Bem lembrado, Jonas. O anunciante de hoje é o próprio canal Macroeconomia. O nosso canal. Que traz para vocês uma compilação incrível de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. E pegando esse gancho, a gente reforça o convite. Sim. Inscrevam-se no canal. É a inscrição de vocês que garante que essas tendências fundamentais que conectam o futuro da tecnologia com o mercado financeiro continuem chegando com profundidade por aqui. Nada dessa revolução. É o apoio da nossa comunidade que viabiliza esse nível de debate. Então, vamos ao que interessa, Jonas. Antes da gente dissecar as complexidades da nova tributação e das tendências de inteligência artificial nos imóveis, eu acho super válido a gente nivelar rapidamente o terreno. Boa ideia, Monique. O básico, bem feito. Isso. Explicar a estrutura central desses fundos. Jonas, você que é um mestre das analogias, como você traduziria o que é um FII para quem está ouvindo a gente agora? Olha, Monique, para quem gosta de visualizar a mecânica financeira, eu costumo pensar no fundo de investimento imobiliário, o FII, usando a analogia de um grande condomínio. Um condomínio. Isso. Imagina que vários investidores reúnem seus recursos num caixa único. A gente junta o dinheiro de todo mundo. E esse montante faz o quê? Esse montante gigantesco é usado para comprar imóveis físicos, tipo prédios inteiros ou títulos de dívida do setor imobiliário. E a mágica da gestão passiva para o cotista é que tem uma equipe profissional ali. Uma equipe regulada, né? Exato, regulada pela CVM. Essa equipe é quem lida com a dor de cabeça. Eles lidam com a inadimplência, as manutenções, as negociações com os inquilinos. O cotista só entra com o capital. A analogia do condomínio funciona muito bem para ilustrar essa governança, Jonas. Ajuda a visualizar, né? Ajuda muito. E o grande motor de atração dessa estrutura é regulatório, no fim das contas. Sim, a regra de ouro. A legislação exige a distribuição obrigatória de pelo menos 95% dos lucros apurados no regime de caixa. E isso a cada semestre. 95%? É muito dinheiro sendo distribuído, Monique. Isso foi desenhado justamente para impedir que o fundo retenha capital indefinidamente. Força a estrutura a ser um veículo totalmente focado em geração de renda. E na prática do mercado brasileiro, isso acabou se consolidando de um jeito ainda melhor, né?
Como assim? Em pagamentos mensais. A lei fala em semestre, mas a indústria se adaptou para pagar dividendos todo mês. O brasileiro ama aquele pinga-pinga na conta. Ah, verdade. E essa previsibilidade de fluxo de caixa mensal parece ter mudado a cultura financeira no país, Jonas. Mudou completamente. Olhando para os dados que eu trouxe aqui, para o relatório da B3 de janeiro de 2026, os números mostram um nível de adoção impressionante. O que exatamente esses recordes recentes significam para a maturidade do nosso mercado, Monique? Significam que deixamos de ser um nicho experimental, Jonas. O relatório aponta 3 recordes simultâneos e muito expressivos agora nesse mês de janeiro. Quais são? O primeiro é a base de investidores. Ultrapassamos a marca de 3,03 milhões de pessoas com posição em custódia. 3 milhões de CPFs na bolsa em FIIs. É histórico. Histórico. O segundo é o patrimônio líquido total da indústria. Bateu a casa dos 200 bilhões de reais. 200 bilhões? E o terceiro, que para mim é o mais relevante do ponto de vista sistêmico, Jonas, é a liquidez. O volume médio diário negociado atingiu 537 milhões de reais. Peraí, Monique. Estamos falando de mais de R$500 bilhão trocando de mãos todos os dias úteis. Exatamente isso. Isso muda completamente a dinâmica de entrada e saída de grandes posições institucionais, né? O risco de ficar preso num ativo ilíquido diminui muito. Diminui drasticamente. E o relatório menciona que essa liquidez culminou num marco de internacionalização lá em 2025. Assim, eu lembro dessa parte do documento. O mercado ganhou tanta tração, tanta governança, que os FIIs brasileiros atingiram status global no ano passado. Foram equiparados aos REITs internacionais, né? Isso, os famosos Real Estate Investment Trusts, que são os equivalentes americanos criados lá na década de 60. E qual foi a consequência prática dessa equiparação para os nossos fundos, Jonas? A consequência direta foi a entrada dos nossos fundos no índice FTSE Global All Cap. Que é um índice de peso pesado. Muito pesado. Isso colocou os ativos imobiliários brasileiros no mandato de alocação de gigantescos fundos de pensão estrangeiros. Investidores institucionais globais passaram a ser obrigados a olhar para cá. Mas aí entra um ponto, Jonas, que me chamou muita atenção na leitura minuciosa desses dados. Qual o ponto, Monique? Mesmo com os gringos e os grandes fundos institucionais entrando com essa força toda, o perfil de quem detém a maior parte desse patrimônio de 200 bilhões ainda é pessoa física. O investidor comum. Sim, o relatório mostra que o investidor de varejo domina quase 73% do estoque total de cotas. 73% é um domínio absurdo. Mas olha o contraponto interessante. Essas mesmas pessoas físicas, que têm 73% do patrimônio, respondem por apenas 39% do volume negociado diariamente. Entendi onde você quer chegar. Qual a sua leitura sobre esse comportamento, Jonas? A leitura clara que eu faço disso, Monique, é que o brasileiro finalmente consolidou a cultura do buy and hold na bolsa. O comprar e segurar. Exato. O investidor de varejo compra a cota e retém na carteira. Ele senta em cima da cota para colher os dividendos mensais. Enquanto os institucionais fazem o giro. Isso. Os grandes fundos, os robôs de alta frequência, eles são os responsáveis por esse giro frenético de 537 milhões por dia. A pessoa física está lá, quietinha, só reinvestindo o rendimento. É uma constatação muito precisa da resiliência do investidor local, Jonas. A pessoa física parece ter entendido a natureza do ativo como um gerador de renda de longo prazo. Sem dúvida. Contudo, segurar uma cota por anos a fio, enfrentando crises e pandemias, exige saber exatamente qual é o risco embutido naquele ativo específico. Não dá para comprar de olhos fechados. Não mesmo. E pelo que o relatório detalha, existe uma diferença abissal de dinâmica entre os dois grandes grupos de fundos, os chamados fundos de tijolo e os fundos de papel. É como se fossem dois esportes diferentes dentro da mesma Olimpíada, Monique. Gostei da analogia. Vamos explorar essa divisão, então. Começando pelos ativos tangíveis, os fundos de tijolo. Vamos lá. O relatório é bem categórico ao separar os subsetores dentro do tijolo. E o mercado de galpões logísticos é, para mim, um dos mais fascinantes. Por causa do e-commerce. Exatamente. Nós sempre falamos aqui no Macroeconomia
sobre o impacto da tecnologia na economia real. Sempre. E fundos como o HGLG11 ou o CPLG11 capturaram perfeitamente essa revolução do e-commerce. O hábito de comprar pelo celular demandou infraestrutura física. Mas não é qualquer galpão no meio do nada que dá resultado, certo, Jonas? A tese aí tem um nome específico. Ah, sim. A grande tese aqui é a chamada Last Mile, ou a última milha da logística. O que seria essa última milha na prática? O prêmio de locação hoje, Monique, o dinheiro alto mesmo, está nos galpões de altíssimo padrão construtivo situados num raio muito, mas muito curto dos grandes centros urbanos. Tipo, o entorno imediato da cidade de São Paulo. Perfeito. O raio 30 de São Paulo, por exemplo. A barreira de entrada ali é altíssima, porque o custo do terreno nessas regiões metropolitanas é simplesmente exorbitante hoje em dia. E quem já comprou no passado se beneficia. Exatamente. Quem já possui esses ativos consolidados consegue repassar a inflação nos contratos de aluguel de forma muito mais eficiente. Sabe por quê? Porque as varejistas não têm para onde fugir se quiserem entregar rápido. Matou a charada. As empresas de e-commerce pagam o que for preciso para garantir que aquela mercadoria chegue na casa do consumidor no mesmo dia. O frete rápido depende desse galpão próximo. E o contraste estrutural disso com o setor de lajes corporativas, Jonas, que são os prédios de escritórios, é gritante. Foi um banho de sangue em alguns momentos. Fundos expostos a lajes, tipo o BRCO11 ou o BRCR11, passaram por um teste de estresse severo com a consolidação do trabalho híbrido. O home office machucou muito o setor. Muito. A métrica de vacância, que para o pessoal que está ouvindo é o jargão financeiro para o percentual de espaços vazios no prédio, subiu pra caramba nos últimos anos. Subiu a níveis assustadores em algumas regiões. Mas os dados de 2026 mostram um movimento de recuperação. Não mostram? Mostram sim, Jonas. Mostram um movimento bem claro que o mercado chama de flight to quality, que é a fuga para a qualidade. Como isso funciona na prática dos prédios? O mercado de escritórios se fragmentou. Prédios mais antigos ou localizados em regiões secundárias da cidade continuam sofrendo. Continuam vazios. Sim, com alta vacância e precisando dar descontos agressivos, carências enormes de aluguel, para tentar atrair algum inquilino. E a outra ponta? Em contrapartida, os edifícios de classe AAA, aqueles supermodernos... Com certificações, catracas eletrônicas... Isso, prédios com certificações de sustentabilidade e localizados em eixos premium, como a Faria Lima, em São Paulo, esses mantêm uma demanda fortíssima. As empresas não saíram desses prédios. Elas até reduziram o tamanho total de seus escritórios, Jonas, mas elas exigem que o espaço reduzido que restou seja o melhor possível. Para poder atrair o talento de volta para o presencial, né? O escritório tem que ser mais legal que a casa do funcionário. Exatamente esse o racional. E, Jonas, ainda olhando o relatório, tem um segmento de tijolo que desafiou todas as previsões apocalípticas lá de trás. E shoppings? Os shopping centers. O caso do fundo XPML11, lá no auge da crise de 2020, é um dos exemplos práticos mais interessantes de resiliência. Foi um momento de pânico puro, Monique. Total. Durante os lockdowns da pandemia, a receita dos shoppings simplesmente evaporou da noite para o dia. As cotas desse fundo, por exemplo, caíram quase pela metade no mercado. O desespero foi geral na bolsa. Jonas, como a gestão e a estrutura financeira de um fundo desse porte sobrevivem a um choque onde os locatários são forçados por lei a fechar as portas de metal? Olha, Monique, o que salvou o setor foi a qualidade intrínseca do ativo imobiliário e a estrutura de capital desavancada da maioria desses fundos na época. Sem muita dívida, você diz? Isso. Um shopping center não cobra só um aluguel fixo da loja. Ele cobra um percentual sobre as vendas do lojista e ganha muito, mas muito dinheiro com a cancela do estacionamento. Que, de repente, parou de rodar. Quando tudo fechou, as receitas foram a zero. A gestão teve que suspender os dividendos para preservar o caixa do fundo. Houve pânico generalizado no mercado secundário. As pessoas vendendo a qualquer preço. Venderam no fundo do poço. Mas uma vez reabertos os portões, a demanda reprimida do consumidor brasileiro simplesmente explodiu. Todo mundo queria sair de casa. E hoje, aqui em 2026, os indicadores operacionais dos shoppings voltados para alta renda estão batendo recordes históricos de vendas por metro quadrado.
É impressionante. É a maior prova empírica para nossa audiência de que a volatilidade da cota no curto prazo ali na tela do celular não reflete necessariamente a ruína do ativo físico no longo prazo. Falou tudo. O tijolo estava lá, intacto. E isso nos obriga a virar página para outra grande classe desse mercado, Monique. Os fundos de papel. Onde a dinâmica muda de figura. Totalmente. No tijolo, a receita vem do varejista ou da empresa que aluga o espaço. Mas nos fundos de papel, representados por gigantes do mercado como o MXRF11 ou KNCR11, a história é outra. A receita deriva de juros. Exato. Monique, como a macroeconomia, que afinal é o coração do nosso programa, atua diretamente nos rendimentos desses fundos de recebíveis? Ela atua como a engrenagem principal, Jonas. É o coração do fundo de papel. Esses fundos adquirem predominantemente os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Para quem está começando, dá para traduzir o que é um CRI. Claro! Em termos bem práticos, um CRI é um pacote de financiamentos imobiliários que foi securitizado. Ou seja, empacotado. Transformado num título negociável no mercado financeiro. E a grande questão aqui é que a rentabilidade desses títulos é sempre invariavelmente atrelada a um indexador macroeconômico somado a uma taxa de risco que a gente chama de spread. Então, na prática, Monique, o gestor do fundo de papel atua quase como um alocador de risco macroeconômico, seria isso? Perfeito. Se o Banco Central inicia um ciclo de aperto monetário e ele eleva a taxa Selic para tentar conter o consumo no país, os fundos que possuem a carteira majoritariamente indexada ao CDI, que acompanha de perto a Selic. Isso, esses fundos veem seus rendimentos mensais dispararem junto com os juros. Eles funcionam quase como uma proteção imediata contra cenários de juros altos. E no cenário oposto? Quando a inflação sai de controle, quando os preços no supermercado disparam, os gestores rotacionam essa carteira para comprar CRIs atrelados ao IPCA. Para se proteger da inflação. Dessa forma, tanto o principal da dívida quanto os juros pagos aos cotistas são corrigidos pela inflação oficial, preservando o poder de compra real do patrimônio. O desafio da gestão ativa é justamente prever esses ciclos econômicos, né, Mônica? Ajustar a exposição do fundo antes que a curva de juros do país inverta. É aí que o gestor justifica a taxa de administração dele. Mas, Jonas, é justamente nessa busca constante por prêmios maiores, por pagar mais dividendos, que moram os perigos ocultos. Os pontos cegos que o relatório alerta. O relatório que a gente está analisando dedica uma sessão inteira aos riscos. E eu faço um alerta muito firme aqui. Rentabilidade passada nunca garante o futuro. Nunca. É a regra número 1. O maior ponto cego atual parece ser a miopia dos investidores em relação ao dividend yield. Que é aquela taxa percentual que mostra o quanto o fundo pagou nos últimos 12 meses. Exato. O investidor abre o aplicativo da corretora no celular, vê lá um fundo pagando, 15% ao ano, totalmente isento de imposto, e simplesmente clica em comprar. Compra sem ler uma linha do relatório gerencial. E esse é o erro mais clássico e destrutivo, Jonas. Porque o dividendo yield alto pode ser uma armadilha. Porque um rendimento muito acima da média do mercado raramente é um sinal de pura eficiência da gestão. Geralmente, Jonas, ele é um alerta vermelho piscando de que o mercado já precificou um risco enorme ali. Pode ser um lucro artificial, né? Pode ser resultado da venda pontual de um imóvel importante, o que gera um lucro não recorrente. O fundo engorda a distribuição naquele semestre para chamar atenção, mas fica menor no longo prazo. Ele vende o almoço para pagar a janta. Ou pior, a gestão pode estar utilizando as reservas de caixa acumuladas de lucros passados para manter artificialmente aquele patamar de distribuição lá no alto, só para evitar que o valor da cota despenque na bolsa. Mas uma hora a reserva acaba. E quando o risco de crédito se materializa de fato, Mônica, a queda é brutal. Muito brutal. O relatório traz um estudo de caso muito denso sobre o fundo HCTR11. Esse caso foi emblemático ali entre 2022 e 2023. Para quem nos ouve entender a mecânica desse desastre, Mônica, o que exatamente falhou na tese desses fundos de papel focados no chamado high yield? A falha principal, Jonas, foi subestimar o impacto severo da macroeconomia na capacidade de pagamento do consumidor final.
o elo mais fraco da corrente. O high yield significa alto rendimento, mas embute alto risco. A categoria buscavam entregar dividendos altíssimos para atrair cotistas. Para conseguir isso, eles compravam CRIs com taxas pré-fixadas muito agressivas. E de onde vinham essas dívidas agressivas? Geralmente estavam atreladas a financiamentos de grandes loteamentos, venda de terrenos em regiões periféricas ou de veraneio. A pessoa comprando terreno parcelado em 120 meses. Exato. Quando a inflação no Brasil disparou e o Banco Central precisou elevar os juros rapidamente, as parcelas mensais desses terrenos, que eram corrigidas pelo IPCA ou pelo IGPM, subiram junto. Ficaram impagáveis. Ficaram totalmente impagáveis para as famílias de classe média e baixa que compraram os lotes. Ou seja, a inadimplência na ponta final da cadeia explodiu. Perfeitamente, Jonas. Explodiu. As famílias pararam de pagar os boletos. Os loteadores deixaram de receber. As securitizadoras, por consequência, não conseguiram honrar os pagamentos dos CRIs. Um efeito dominó terrível. E aí, os fundos de papel que detinham esses títulos amargaram calotes em série. O fluxo de caixa do fundo secou do dia para a noite. Os dividendos despencaram. E o mercado reage na hora. O mercado percebeu o buraco no balanço e derrubou o valor das cotas sem dó. A lição que ficou bem clara nos dados é que o crédito high yield imobiliário no Brasil carrega um risco quase de venture capital em cenários de estresse macroeconômico. Tem que ter estômago. Além do risco de crédito, Monique, a análise aponta um outro perigo silencioso, o risco de duration em fundos de papel. Esse é mais sutil. Sim. E aqui acho que a gente precisa traduzir esse conceito, porque o efeito da marcação a mercado frequentemente pega muita gente de surpresa na corretora. Como você explica a marcação a mercado para nossa audiência, Jonas? Imagina um investidor que compra um fundo de papel focado em títulos super longos atrelados à inflação. Digamos que os títulos paguem IPCA mais 5% ao ano. Uma taxa ok num cenário normal. Exato, mas aí o cenário político ou fiscal piora muito. O risco país sobe e o governo passa a emitir títulos novos do Tesouro pagando IPCA mais 7% para conseguir captar dinheiro. A taxa base subiu. Isso, aquele título antigo do fundo, que paga só mais 5, perde valor imediato, certo? Ninguém quer ganhar 5 se pode ganhar 7 sem risco ali na esquina. A sua explicação ilustra perfeitamente a mecânica contábil, Jonas. Se a taxa de juros futura sobe, o preço do título no presente tem que cair na tela para que a rentabilidade dele se equipare à nova realidade do mercado. Isso é a tal da marcação a mercado. E como isso afeta o cotista do fundo imobiliário na prática? Para o cotista que leva o investimento para o longuíssimo prazo, recebendo só os juros mensais quietinho, o impacto é quase apenas contável, é só uma queda na tela. O rendimento mensal continua caindo. Mas, para quem precisar de liquidez e for forçado a vender a cota no mercado secundário no meio de um ciclo de pânico e juros em alta, aí o prejuízo financeiro será real e muitas vezes, Jonas, um prejuízo severo no patrimônio principal. exatamente, a pessoa realiza a perda. Bom, mudando um pouco a lente, um outro fator de forte tensão que dominou as análises dos gestores recentemente foi aquela mudança estrutural nos impostos do país. A famosa reforma tributária. Deu o que falar. Como já estamos em 2026, com a transição da reforma em pleno curso, a gente precisa falar sobre a aprovação final do PLP 108 de 2024. Havia um temor generalizado no mercado, Monique, de que a substituição de todos aqueles impostos velhos, PIS, COFINS, ISS e ICMS, Aquela sopa de letrinhas? isso, que a substituição deles pelo novo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e pela CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, simplesmente aniquilasse as margens de lucros dos FIIs de tijolo. O mercado precificou o apocalipse tributário na época. Como o setor respirou após a aprovação das regulamentações que o relatório analisou? O alívio foi imenso, Monique. A aprovação dessas leis complementares no final do ano passado trouxe uma camada de segurança jurídica indispensável. O setor precisava muito disso para voltar a captar recursos no mercado. O que o texto final garantiu de fato? Primeiro, ele manteve a isenção de imposto de renda sobre os dividendos distribuídos para as pessoas físicas. Isso é a espinha dorsal de atratividade do produto, né? Se taxasse o dividendo, matava a indústria. Com certeza.
E para os imóveis físicos dentro do fundo? Além do dividendo isento, o texto garantiu a isenção do recolhimento desses novos impostos, o IBS e a CBS, para as receitas dos fundos que cumpram critérios específicos de pulverização de cotistas. Ou seja, fundos grandes e com muitos investidores diferentes. Exato. Isso significa que as despesas operacionais dos shoppings e dos galpões não serão esmagadas pela nova carga tributária que, na teoria original, incidiria brutalmente sobre as receitas de locação. É um respiro vital para os rendimentos de quem investe em tijolo. E analisando todos esses dados sobre impostos e liquidez, Jonas, inevitavelmente a gente esbarra naquele confronto clássico. A discussão eterna de mesa de bar. Aquela velha pergunta: por que comprar papel na bolsa, sujeito à oscilação, em vez de comprar uma casa de tijolo, cimento e telha para alugar no bairro? Se a gente colocar os custos reais na balança, Monique, a diferença de eficiência do capital é gritante para o investidor. A matemática pesa para qual lado? A matemática financeira pesa fortemente a favor da securitização dos fundos imobiliários. A aquisição de um imóvel físico tradicional exige uma alta concentração de capital logo de cara. Você não compra meia sala comercial. Exato. Dificilmente o investidor acha um apartamento viável para locação em boa área por menos de 250 ou 300 mil reais. Imediatamente após a compra, ele já sofre uma perda de liquidez. A burocracia dos cartórios. Sim, ele paga o ITBI, que leva ali cerca de 3% do valor do imóvel, além de emolumentos caríssimos de cartório para registrar a escritura. Esse aluguel sofre a tributação progressiva do imposto de renda da pessoa física. O leão pode morder até 27,5% do aluguel bruto todo mês. E se o inquilino for embora? Se o inquilino rescinde o contrato e devolve a chave, o investidor assume 100% da vacância. Ele passa a pagar a taxa de condomínio e o IPTU do próprio bolso até achar um novo locatário. E achar inquilino não é rápido. Sem contar que a liquidez do ativo físico, caso o dono precise vender por uma emergência de saúde, por exemplo, é de meses ou até anos. O imóvel pode encalhar. Em contrapartida, Monique, com os FIIs, a barreira de entrada caiu para menos de R$ 100 por cota. O risco de vacância do inquilino é diluído entre dezenas de imóveis de um mesmo fundo. Se um galpão vagar, tem outros 20 alugados. Exato. E o rendimento mensal cai limpinho na conta, livre de impostos. Além disso, a venda da cota, se você precisar do dinheiro, é executada no home broker com um clique de um botão no celular. Com o dinheiro disponível para saque em 2 dias úteis. É outra velocidade. Mas, Jonas, a contrapartida para toda essa eficiência operacional precisa ficar muito clara. O psicológico do investidor. A contrapartida é o estômago para suportar a volatilidade. O preço daquela sua casa de aluguel no bairro não oscila lá na tela do seu celular a cada nova fofoca política de Brasília. Verdade, a casa está sempre lá. Mas a cota do FII oscila diariamente, varia todo dia. A percepção do risco emocional é a grande diferença, Monique. E isso exige do investidor uma maturidade que os nossos 3 milhões de cotistas atuais estão desenvolvendo a duras penas. É uma curva de aprendizado. Mas mudando a lente e olhando lá para o horizonte, o relatório faz algumas projeções essenciais que conectam perfeitamente com o DNA tecnológico das nossas análises aqui no canal. O que vem pela frente, Jonas? Com a consolidação internacional do nosso mercado e a entrada do capital estrangeiro, eles passaram a ditar novas regras de infraestrutura. E a maior delas atende pela sigla ESG. Ah, o famoso Environmental, Social and Governance. O mercado internacional hoje não aceita mais alocar bilhões de dólares em estruturas antigas que ignoram a sustentabilidade e a transparência corporativa. Não entra mais um centavo europeu se não tiver o selo verde, Monique. Exatamente. O capital institucional americano e europeu possui mandatos rígidos demais de investimento. Eles exigem certificações globais como o selo LEED. O que esse selo atesta nos imóveis? Ele atesta uma eficiência energética rigorosa, reuso inteligente de água no condomínio e uma emissão neutra de carbono nas operações logísticas e corporativas. É o padrão do primeiro mundo chegando nos fundos locais. E qual o risco para quem não se adapta? Os fundos brasileiros que possuem portfólios antigos, de prédios velhos e que não investirem pesado em retrofits profundos para modernizar esses ativos... Aquela reforma estrutural pesada.
E isso, eles ficarão estruturalmente fora do radar desses grandes alocadores globais. As cotas vão definhar por falta de comprador institucional e tem mais, qualquer deslize na governança corporativa é punido. Aquele conflito de interesse entre o gestor e o pequeno investidor. Exato. Um desalinhamento de interesses é penalizado imediatamente com a fuga massiva de capital. O gringo simplesmente aperta o botão de venda e vai embora. E por falar no cruzamento da tecnologia com o mercado imobiliário, Monique, o relatório destaca algumas tendências setoriais fascinantes para o futuro. E a expansão monumental dos data centers é a principal delas. Essa área está fervendo. Com a corrida armamentista da inteligência artificial generativa e a computação em nuvem, demandando capacidades de processamento colossais pelo mundo, a infraestrutura física virou o grande gargalo. O hardware precisa de espaço no mundo real, né? Exatamente. Fundos imobiliários focados estritamente em data centers parecem ser a próxima grande fronteira de crescimento em infraestrutura no Brasil. Jonas, dá para comparar um data center com um galpão de e-commerce comum? Sem chance, Monique. Um data center não é um galpão onde você bota caixa de papelão. É uma estrutura civil e tecnológica altamente complexa. Exige uma redundância massiva de conectividade de fibra ótica por todos os lados. Não pode cair internet de jeito nenhum. Nem a internet, nem a energia. Eles precisam de sistemas de refrigeração industrial pesada para resfriar os servidores de IA e acesso a grids diretos de energia de altíssima tensão, com geladores gigantes a diesel de backup. O custo de erguer isso deve ser astronômico. Construir uma planta dessa requer bilhões de reais em CAPEX. E os grandes players de tecnologia, as Big Techs, estão preferindo alugar essa infraestrutura construída e gerida por fundos especializados. Faz sentido. Eles não querem imobilizar o próprio capital de pesquisa em tijolo. Eles preferem focar em software e IA. Exato. E além desse grande impacto tecnológico, a gente tem o fator demográfico puro e simples apontado no relatório. A nossa curva de idade. O Brasil está envelhecendo rápido. Muito rápido. O relatório aponta um mercado imobiliário ainda incipiente por aqui, mas com um potencial financeiro explosivo para a próxima década, que é o setor de senior living. Imóveis desenhados para a terceira idade? Isso. Infraestrutura imobiliária pensada e administrada para o envelhecimento assistido com altíssima qualidade de vida. Não é asilo. São condomínios com serviços médicos integrados, lazer adaptado. A população vai precisar muito disso. E o relatório também cita a chegada institucional do modelo multifamily. O que seria o multifamily, Jonas, para quem não conhece o termo? São prédios residenciais inteiros, desenhados desde o primeiro rascunho da planta, única e exclusivamente para locação profissional. Não tem dono de apartamento no prédio. O prédio todo é do fundo. Isso, o fundo imobiliário é o único dono e uma empresa profissional administra a locação de todos os moradores. É uma mudança completa no paradigma de moradia nas capitais do país. É a demonstração mais clara de como o mercado de capitais funciona como espelho da evolução de uma sociedade, Jonas. O reflexo perfeito. As necessidades habitacionais, tecnológicas e logísticas da nossa população são financiadas e viabilizadas no dia a dia por essas exatas estruturas financeiras que analisamos hoje. O que nos traz, a necessidade da gente sintetizar esse nosso baita mergulho nos dados. Chegamos naquele momento de organizar as ideias. Se a gente puder consolidar um grande aprendizado deste relatório, é que a indústria de fundos imobiliários inegavelmente democratizou o acesso à renda. Renda dos grandes ativos físicos que antes eram restritos a bilionários. Exato. Porém, e aqui vai o contraponto, a facilidade de compra via aplicativo de celular não elimina, em hipótese alguma, a complexidade do ativo financeiro. Comprar é fácil, gerir a carteira é difícil. O sucesso no longo prazo exige leitura constante de relatórios gerenciais, acompanhamento dos ciclos macroeconômicos de juros e, claro, uma diversificação estrita para não concentrar risco num ativo só. E é neste ponto exato que a gente precisa fazer a nossa pausa mais que fundamental, Monique. Com toda certeza, Jonas, é o momento do nosso aviso legal, o nosso disclaimer que é obrigatório e inegociável aqui no programa. Queremos deixar isso absolutamente explícito para todos que nos acompanham agora. Nada do que foi discutido, exemplificado ou sequer mencionado por nós aqui hoje se trata de recomendação de compra.
Nem de compra, nem de venda ou qualquer tipo de investimento em qualquer ativo, fundo imobiliário, título de crédito ou estratégia que a gente tenha citado. Exato. A nossa análise de hoje tem um cunho estritamente educativo e informativo, baseada única e exclusivamente na interpretação de um relatório técnico que é público. Toda e qualquer decisão financeira deve ser tomada de forma individual. Sempre com base no seu próprio perfil de tolerância a risco, na sua realidade e, idealmente, Jonas, com auxílio direto de um profissional credenciado e independente. Perfeito. A responsabilidade na alocação de capital é e sempre será individual de cada investidor. E para a gente encerrar nossa análise com chave de ouro, Jonas, eu queria deixar uma reflexão para nossa audiência carregar durante a semana. Eu adoro essas provocações, Mônica, manda ver. Eu deixo essa provocação sobre o horizonte que vem por aí. Pensem bem em como a transformação digital hiperacelerada, o avanço da inteligência artificial autônoma e o envelhecimento irreversível da nossa população vão redesenhar completamente o conceito de espaço útil nas nossas cidades. E isso já nas próximas 2 décadas. Vai mudar a cara de São Paulo, do Rio, de tudo. O tijolo, o cimento e aquele metro quadrado tradicional do futuro serão brutalmente diferentes das estruturas que a gente utiliza hoje. A demanda será por infraestruturas muito mais inteligentes. E a grande pergunta que o investidor estratégico, aquele que enxerga longe, precisa se fazer hoje é: será que o mercado imobiliário tradicional já está precificando essa revolução silenciosa nos valores de aluguel? Ou estamos apenas no começo, ainda engatinhando, de uma reprecificação global de todos esses ativos imobiliários na Bolsa? É uma provocação pesada que rende horas de estudo e debate lá no nosso grupo de investidores. Rende um semestre inteiro de discussões, Monique. Sensacional reflexão. Jonas, muito obrigada por trazer, como sempre, essas analogias impecáveis que facilitam tanto a compreensão de dados tão áridos. Eu que agradeço a parceria, Monique. Suas análises do cenário macro são sempre o farol aqui das nossas conversas. E um agradecimento enorme, de coração, a todos vocês que nos acompanharam até esse momento da análise. A audiência qualificada de vocês é o que nos move a buscar sempre mais informações e cavar mais fundo nos relatórios. Convidamos todos a continuarem firmes conosco para os nossos próximos mergulhos profundos nos dados que movem o mundo. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui. E vocês, fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau.